Oi, gente, bom dia. Aqui é a Magda, da comunidade Gestão Financeira na Prática, e eu estou aqui hoje para a gente falar mais uma vez com o nosso encontro do Fale com o Especialista. E hoje o meu café é com todos vocês, né? Por quê? Porque hoje a gente vai descomplicar a ferramenta fluxo de caixa. Então, cada encontro nosso aqui tem um objetivo, e todos eles visam cumprir a minha missão, que é ajudar você a tomar uma melhor decisão financeira aí no seu dia a dia, construir uma gestão financeira. Se você já tem, você pode melhorar a sua gestão. Se você não tem, você tem condições de começar do absoluto zero e construir tudo isso a partir das informações que eu tenho repassado aqui nos dias a dia. E tudo isso para que realmente você perceba que essas ferramentas são importantes, mas que principalmente elas façam diferença aí na sua vida e no seu dia a dia. E hoje eu falei que o meu café é com todos vocês, por quê? Porque a gente separou aqui, ó, uma série de perguntas que eu fui recebendo aqui no decorrer das informações, e aí eu juntei todas as que eram sobre o fluxo de caixa para a gente conversar um pouquinho. E hoje está um frio, gente, aqui, então tá bom mesmo para um café, né? Bom para a gente conversar aí com chimarrão para quem é do sul, né? Adoro chimarrão, enfim, né? Cafezinho, um chazinho vai bem nesse período, né? E vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre fluxo de caixa. Vamos lá, a primeira pergunta que eu recebi é assim, ó, por que o fluxo de caixa ele é importante para uma boa gestão financeira? Gente, basicamente, fluxo de caixa é importante para a gestão financeira porque ele demonstra o equilíbrio que você vai ter na projeção futura financeira entre as suas entradas e saídas. Então, o que é esse fluxo de caixa? Ele projeta toda a sua movimentação financeira de entradas e saídas de recursos, então, em um determinado período. Então, você pode olhar para o futuro e você vai ter a informação do que você vai ter de entradas e saídas, e se vai sobrar ou se vai faltar dinheiro nesse período, tá? A segunda pergunta foi: qual é o objetivo dessa ferramenta? Olha só, gente, se ela é uma ferramenta de controle, né, em que você vai poder utilizar esse instrumento para entender se vai sobrar ou se vai faltar dinheiro na tua empresa. Então, a importância, né, o objetivo dessa ferramenta é fazer com que você não esteja despreparado para uma possível falta de dinheiro, principalmente, né? Por quê? Porque se vai faltar dinheiro, você tem condição de saber e de tomar uma decisão antecipadamente. Então, vamos imaginar o seguinte, olha, você olha para o teu mês que vem e você verifica que o mês que vem não é muito bom para você, em que juntando as suas entradas e saídas vai ter uma falta de dinheiro. Eu pergunto para você, o que é melhor? Se você, a partir de agora, já começar a se programar para essa possível falta de dinheiro, ou esperar chegar esse dia, né, e rezar literalmente para que isso não aconteça. Então, pensando empresarialmente, a boa prática é que você, a partir de agora, já comece a se organizar para isso. Seja você verificar aí um possível empréstimo, seja você, de repente, fazer uma promoção e aí, a partir disso, conseguir juntar um dinheiro a mais no seu caixa do que entraria, né? Seja você prorrogar alguns títulos, então você começa a se organizar agora antecipadamente. E nessa última situação que eu comentei, em que você de repente vai prorrogar alguns títulos, é muito importante para os seus fornecedores saber disso antecipadamente. Então, isso gera, inclusive, uma boa relação comercial. Quando você diz para o teu fornecedor que você não vai conseguir pagar um título, automaticamente ele também se programa. Então, é claro que você não vai poder fazer isso todas as vezes, mas se é para uma situação pontual, você tem condição de manter esse bom relacionamento, pedindo aí, de repente, para ele reparcelar esses títulos, tá? Por outro lado, quando você tem a possibilidade, vislumbra que vai sobrar dinheiro, você tem condição de também tomar uma decisão a respeito disso. Uma delas é visualizando, de repente, um investimento que você gostaria de fazer, outra é, de repente, já programando a aplicação desse dinheiro. E uma última alternativa, inclusive, é que quando vai sobrar dinheiro, você pode, de repente, antecipar isso perante os seus antecipar o pagamento dos seus fornecedores. Se algum momento faltou e você foi e prorrogou o título, agora, por outro lado, você vai antecipar. Quando isso não é uma prática na tua empresa, você tem, inclusive, condições
de antecipar isso pedindo um desconto financeiro. Gente, sabe que isso é uma prática que eu vi muito comum em empresas que eu passei, né, que elas, ao visualizarem que vai sobrar dinheiro no caixa, elas automaticamente ligam para o fornecedor e digam, olha, tem um título seu para pagar daqui uma semana, você já não quer receber esse título? Por quê? Porque você me dá um descontinho aí, sei lá, de 5%, que às vezes a pessoa nem percebe o quanto que é esse desconto de 5%, 1% que seja, gente, 1% para uma semana já é excelente, porque onde é que você vai aplicar esse dinheiro que você ganhe com liquidez aí 1%? Então, é uma aplicação difícil aí para curto prazo. Então, veja, você pode antecipar pagamentos, mas não fazer isso de forma gratuita. Às vezes eu percebo muitas empresas antecipando o pagamento, mas sem uma negociação. Então, de repente, isso pode ser uma possibilidade aí para você, tá? Então, olha só. Que informações que eu preciso para fazer o fluxo de caixa, tá? Bom, basicamente você vai precisar da sua projeção de receitas, tá? Então, assim, o que você tem de receitas para entrar nesse período, que seria o teu vendas à vista, e o que você já vendeu, que está pendente no teu contas a receber. Se você vai ter algum empréstimo, algum valor para entrar nessa data, né? E algum outro tipo de entrada que porventura tenha no seu caixa, né? Que são menos comuns, mas poderia ser a venda de um imobilizado, um aporte do sócio. Então, o que está previsto nesse período, tá? Em contrapartida, você também precisa do teu contas a pagar. Então, o que você tem de fornecedores para pagar? O que você tem de pagamento de despesas, né? O que seriam essas despesas? Água, luz, telefone, salários, enfim. Tudo que você tem aí de despesas e, inclusive, lembrar de projetar as despesas variáveis, que muitas vezes não estão ainda no teu contas a pagar, mas que você tem que lembrar que elas vão surgir aí para continuar a tua atividade, impostos, comissões e tal, né? Depois, você precisa também dos teus saldos bancários. Se você utiliza o teu saldo aí para fazer a tua composição do fluxo de caixa, por que eu falo se você utiliza? Porque você pode ou não utilizar o teu saldo bancário. Se ele quiser ficar mais completo, é interessante você utilizar o saldo bancário e projetar a partir de hoje o teu fluxo de caixa. Ou você só projeta com essas informações que eu comentei e automaticamente você já vai ter aí a informação de quanto é que você teria de saldo do dia. E aí é claro que juntando o teu saldo aí anterior, você vai ter o saldo final, tá? Aqui também me perguntaram que decisão que a gente toma, né? Porque eu sempre falo que essa ferramenta é importante, né? Mas que decisões que são possíveis tomar quando a gente tem aí um possível fluxo de caixa na mão. Então, gente, basicamente é assim, ó. Você vai analisar a sua capacidade de pagamento, né? Então, se a empresa, a partir daquela projeção de fluxo de caixa, se ela vai estar equilibrada. Por isso que eu chamei de balança de equilíbrio aí, né? Ferramenta de equilíbrio. Você vai providenciar ações que cubram as faltas de caixa. Então, de alguma forma, eu já até respondi na questão anterior, então, só ressaltando, né? Você vai analisar a sua capacidade de pagamento, você vai providenciar ações que cubram possíveis faltas de caixa, você vai definir a tua política de vendas, você pode estabelecer políticas de crédito, né? Então, assim, o que são essas políticas de crédito? Se você vai parcelar em mais vezes ou menos vezes, isso depende da sua capacidade de caixa, que é basicamente a sua capacidade de capital de giro. Você pode negociar com fornecedores ou instituições financeiras, né? Ou, né, identificar uma forma de aplicar aquele saldo que vai sobrar lá no futuro de maneira mais eficaz, tá? Então, esses são os motivos pelo qual você deve gerenciar o teu fluxo de caixa. Muito bem. Vamos ver aqui, ó. Próxima pergunta é qual é o período, né, de acompanhamento ideal para um fluxo de caixa? Gente, isso basicamente vai depender da tua atividade, tá? Mas eu digo que o ideal é que você faça pelo menos para um mês, né? Então, eu tenho empresas que projetam de 1 a 3 meses, outras que têm aí atividades de mais longo prazo e projetam de 1 mês até 6 meses. Então, comece o seguinte, se eu não tenho um fluxo de caixa hoje, comece projetando a próxima semana, que é onde você tem informações em mãos. Passe para 15 dias e a seguir para um mês. Para mim, o ideal é que você faça de pelo menos um mês e eu vou te explicar por quê. Todas as suas despesas, aliás, né, todas não, né, algumas das despesas que você tem, elas são mensais.
aluguel, salários, né? Então, é ideal que você faça o fluxo de caixa num período mais longo, né, de pelo menos um mês, para que você enxergue aí como é que o seu mês se comporta. Você vai perceber que tem mês em que, porventura, o teu fluxo de caixa demonstra que vai estar negativo, né, porque é o período, às vezes, que se concentra as suas despesas fixas mensais, e outro em que o fluxo de caixa se equilibra, né? E aí é que está o teu desafio, é que você, às vezes, projetando ele de um mês, você consegue perceber quais são os períodos mais críticos e você consegue deixar um dinheiro reservado para isso. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu tinha um restaurante, a gente fazia o fluxo de caixa mensal e olhava cada semana. Sempre na primeira semana do mês, em que eu tinha que pagar o aluguel, em que eu tinha que pagar os funcionários, que eram aí o maior volume das minhas despesas, eu tinha uma concentração elevada e eu ficava com fluxo de caixa negativo. Isso me mostrava o quê? Que eu tinha que guardar o dinheiro da última semana do mês, que normalmente eu não tinha muita coisa para pagar, né, a não ser os fornecedores de matéria-prima e mercadorias, e deixar esse dinheiro sobrar no caixa. Então, veja, quando você olha para o caixa e está sobrando dinheiro, é importante que você olhe um pouco para a projeção futura e avalie se você não vai precisar de dinheiro. Isso é a ideia do fluxo de caixa, né? Que você já saiba agora e que você comece a se organizar. Por isso, o período ideal é de pelo menos um mês, tá? Como é que a gente faz um fluxo de caixa? Vamos pensar no passo a passo para o fluxo de caixa, né? Como é que a gente montaria um fluxo de caixa? Então, olha só, você começa pelas tuas receitas. Então, o que eu preciso para montar? Eu preciso entender quanto que vai entrar de dinheiro. Então, eu preciso elencar todas as entradas de dinheiro que vão acontecer no meu caixa. Isso inclui aquilo que eu comentei, né? Se é dinheiro de venda à vista, se é do contas a receber, se é aí de projeção de entrada de aporte de sócios ou de financiamentos. Então, que tipo de entradas que eu tenho? Depois, eu preciso das saídas. Então, que tipo de saídas que eu tenho? Então, é a mesma situação. Se você já usa o modelo de DRE, você pode, inclusive, trazer esse modelo aqui para saídas ou colocar lá. Saídas que eu tenho com despesa com pessoal, despesas administrativas, despesas financeiras e as despesas com fornecedores, né? Fornecedores e impostos, que seriam aquela parte variável aí do teu fluxo de caixa, tá? Com isso, você vai ter o quê? Um saldo atual. Esse saldo atual é o resultado das entradas menos as saídas. Mas, Magda, eu não tenho só esse saldo atual. E o saldo que eu já tenho lá no banco? Agora você vai fazer o quê? Você vai incorporar esse saldo que nós chamamos de saldo anterior, tá? Ou seja, entradas menos as saídas, né? Vai te dar o saldo atual. O saldo atual mais o saldo anterior, seja ele positivo ou negativo, vai te dar o saldo final, né? Que é o saldo que você teria efetivamente no dia. Bom, com isso, você vai ter a tua projeção. Então, o maior desafio está em você conseguir elencar suas entradas e saídas, e eu diria até que mais as entradas quando você tem que projetar as vendas. Por quê? Porque as saídas, você já tem meio que as informações organizadas ali, né? Lançadas ou organizadas em boletos e tal. Então, você normalmente já tem. Aí, gente, quero citar uma outra importância da organização financeira para que esse fluxo de caixa realmente aconteça. É importante que você não tenha muitas despesas que são pagas à vista aí na empresa, senão você vai ter que fazer uma projeção de quanto você paga à vista de despesas e também reservar no teu caixa. Então, o ideal é que você faça compras aí e consiga pelo menos aí de 7 a 15 dias para pagar, porque ao fazer isso, você automaticamente vai conseguir projetar melhor o teu fluxo de caixa. Se você tiver aí muitas coisas que chegam e apagam incêndio no teu caixa, automaticamente isso vai ser um problema para você ter um fluxo de caixa. Você sabe que essa é uma das maiores reclamações que eu tenho aí do empreendedor na prática para montar o fluxo de caixa. Mas, Magda, toda hora chega uma coisa para pagar que eu não estava prevendo. Isso, gente, é a cultura da forma como a empresa trabalha. Se a empresa começa a dizer que ela vai comprar e que ela vai pagar com um pouco mais de prazo, ela começa a organizar o fluxo de caixa. Sabe que isso já aconteceu numa empresa que eu atendi, né, em que ela pagava, né, não tinha essa política. E aí ela colocou uma política de que todas as compras seriam com 15 dias. Aprovou-se crédito junto aos fornecedores, organizou isso,
Então, tudo que chegava era sempre para vencer em 15 dias. Automaticamente, ela tinha tempo de organizar o fluxo de caixa e sempre fazer as previsões corretas. Então, organize o seu dessa maneira para que você possa ter mais visualização e que isso não seja uma surpresa, né? Porque não adianta fazer e você ter sempre uma surpresa aí na prática. Então, veja, uma outra questão dessa organização financeira é que o empreendedor me pergunta em consultoria assim, mas Maida, se eu pago a prazo, eu não vou ter o desconto que às vezes eu teria à vista. Concordo com você que isso também é uma forma de trabalho da tua empresa. Então, se você negocia com os teus fornecedores, você vai pagar em 7 ou 10 dias e 15 dias, automaticamente você já vai fazer uma melhor negociação e vai aprovar o seu crédito para que você consiga pagar em 15 dias sem aí interferir nessa quantidade, nesse valor da compra, né? Você já vai ter a melhor negociação. Então, faça o fluxo de caixa passo a passo, comece, no início pode ser que ele não fique redondinho, mas depois, na prática, você vai ver o quanto essa ferramenta é importante, gente. Por quê? Porque o caixa, quando ele fica negativo, ele onera demais a tua empresa. Então, o que pode acontecer? É você acabar usando limites recorrentes da conta corrente e aí você ter um impacto negativo aí no final do mês. Por quê, gente? Os limites de conta corrente são extremamente caros, né? Deixar de pagar uma conta tem juros altos, então é importante você lembrar que às vezes a tua empresa não está dando lucro por falta de organização do fluxo de caixa, ok? Tenta aí na prática e na dúvida, mande perguntas aí, ó, porque a gente vai fazendo as aulas aqui, o Escute Especialista, Fale com o Especialista, com essas aulas que vocês vão, com essas dúvidas que vocês vão nos passando aí no dia a dia. E aí, na sequência, é bom te avisar que nós teremos uma aula mão na massa para te ensinar efetivamente montar o teu fluxo de caixa. Tá joia? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.